No Irã, manifestações tomaram conta do país. Donald Trump já anunciou que os Estados Unidos entrariam no conflito caso houvesse mortes de manifestantes. Atualmente, há mais de 500 mortos e o regime dos ayatolás cortou a internet no país. Nesta segunda-feira, o ministro de Relações Exteriores do Irã afirmou que o governo está pronto para a guerra. Assunto para o nosso correspondente internacional, Ivan Kleber. Então, vamos dar boa tarde aqui a ele. Ivan Kleber já está conosco no telão. Ivan, seja muito bem-vindo ao JDL segunda edição. Boa tarde. Boa tarde, Geisiane. Uma saudação especial a você e a toda a audiência que nos acompanha nesta tarde aqui no Jornal da Oeste segunda edição. Isso mesmo, as tensões estão altas no Oriente Médio, parece uma frase batida, mas mais atual do que nunca. As manifestações que acontecem desde o final de dezembro, para muitos analistas aqui na Europa, Geisiane, já se trata da maior manifestação contra o regime iraniano desde que eles tomaram o poder através da revolução no final da década de 70. O que chama a atenção é o número de cidades que pelo menos tivemos uma manifestação, passam de 100 cidades, né, que registraram essas manifestações. Agora, por outro lado, nós temos aí sim a possibilidade de um envolvimento americano. O próprio presidente Trump havia aberto essa possibilidade. E, Geisiane, eu tenho uma informação de coisa de 20 minutos atrás, que é a seguinte: o jornal Wall Street Journal reporta que o vice-presidente J.D. Vance e outros altos funcionários do governo americano estariam, de alguma maneira, tentando exortar o presidente Trump a dar uma chance ainda para a via diplomática antes de qualquer ação. Isso porque as movimentações, algumas declarações, a gente acompanhou na semana passada aqui também e trouxemos essa questão de um aumento da presença militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, poderiam indicar que o presidente Trump, sim, optaria então pela ação militar. E o vice-presidente, então, segundo essa informação do jornal Wall Street Journal, estaria ainda disposto a dar uma última chance à diplomacia. Pode ser um jogo também para despistar as autoridades iranianas, isso foi feito em junho do ano passado, e eles podem estar repetindo a dose agora em janeiro. Por outro lado, Geisiane, também tem outra informação de que o presidente Trump deve se reunir com o secretário de Estado Marco Rubio e também com o secretário de Guerra Peter Hegseth na tarde desta terça-feira, assim bem como com outras autoridades, inclusive do Pentágono, para avaliar as possibilidades de uma intervenção militar ou não para defender, não é, esses manifestantes. Como você bem disse, são aproximadamente 500 mortes e Deus sabe quantos feridos. E, Geisiane, aqui a gente precisa fazer um trabalho mais profundo no sentido de que nós não temos uma ideia, uma noção real do que está acontecendo no Irã, muito por conta da limitação, não é? O regime, como você bem disse, cortou a internet, na semana passada chegou a cortar a linha telefônica, não é? Então, as informações que chegam do Irã, elas precisam ser muito, digamos assim, peneiradas, mas também nós não recebemos as informações em tempo real do que está acontecendo por conta dessa limitação. Quem poderia, não é, dizer, imaginar que um regime como o iraniano cortaria a internet? Deve ser muito ruim, né, viver num país onde o governo controla e pretende controlar a internet, o que os cidadãos podem acompanhar, o que não podem acompanhar, né? Deve ser péssimo viver num país assim. Essa é a situação do Irã no momento, que para muitos, inclusive eu endosso essa posição, o regime realmente está em uma situação muito delicada e um eventual ataque americano poderia sim dar aí um golpe final no regime. Cogitou-se uma operação estilo Maduro, mas essa possibilidade é mais remota, de extrair o Ayatollah Khamenei do país ou, de alguma maneira, realizar uma pressão tão forte de convencer ele a deixar o Irã para que, de fato, a gente tenha uma transição aí num momento muito semelhante com a Venezuela para um Irã, pelo menos, eu não digo democrático, mas aberto aí a novas possibilidades e para a queda do regime. Geisiane, as imagens que nós estamos acompanhando são fortes, nós não sabemos se nós temos mais imagens como essa, a situação ela é extremamente grave e o governo americano tem aí uma janela de 24, 48 horas para tomar uma decisão sobre o que será feito
se algo será feito. Quem acompanha essa situação muito de perto também é Israel, que obviamente tem todo o interesse na queda do regime e principalmente em um Irã estável para o bem da estabilidade em toda a região. Gesiane. Olha, Ivan Kleber, duas coisas. Primeiro, quando você estava falando da internet, me lembrou um certo país que, pouquinho antes das eleições municipais, simplesmente tirou uma rede social, tirou o X do ar. Obviamente, estou falando do Brasil, simplesmente não tínhamos acesso ao X e é isso, né? Não é só a liberdade de falar, mas a liberdade de se informar também. E estamos aí diante, talvez, de uma grande mudança cultural, né? Se de fato isso acontecer, se de fato o regime dos ayatollahs cair, é mais um grande avanço para o Ocidente, para a liberdade, enfim, tudo isso que a gente entende para o lado de cá. Ivan Kleber, trago aqui à tela as nossas analistas do dia. Fabi Barroso, estamos com o nosso queridíssimo correspondente internacional, Ivan Kleber. Sua pergunta. Boa tarde, Ivan. Eu não sei nem o que te perguntar. Eu notei aqui, ó, Starlink, Jihad, número de mortos, Síria, grupo terrorista e Cuba. O mundo está desse jeito, né? Tá realmente essa coisa fervorosa. Mas então vamos nos concentrar aí no próprio Irã, porque tem a questão que eu acho muito interessante, você pode nos explicar melhor, que é a questão da monarquia, né? Porque o que tem ali se derrubar, né, muito provavelmente, e aí se os Estados Unidos forem intervir, vai ser através então da restauração, né, de uma monarquia no Irã. E é muito interessante, sai de um regime e vai para um governo, né, monárquico. Eu queria que você abordasse esse assunto e a interferência dos Estados Unidos neste ponto. Olá, doutora Fabiana, uma ótima semana para você. Olha só, realmente são muitos assuntos, né? Mas essa questão da restauração da monarquia, ela é extremamente importante porque o governo americano não tomará nenhuma ação se não ficar claro ali qual direção o país tomará. Essa administração Trump, ela tem muito esse cuidado. Os Estados Unidos já aprenderam várias lições a duro custo, né? Tanto no Afeganistão, no Iraque, a Líbia até hoje é um território que ninguém sabe ao certo quem comanda ali. A própria Síria no passado, a gente teve algumas intervenções ali, virou uma guerra civil, agora está um pouco mais estável. Então, existe o temor de que o Irã seja aí um fator de desestabilização e que, sim, que o pior possa acontecer depois da queda do Ayatollah. Então, é por isso que é necessário uma unidade. E agora, sim, o Shah Reza Pahlavi, que seria o herdeiro, não é? A monarquia, ele é filho do último Shah, deposto por esse regime islâmico, lá no final da década de 70, ele se apresenta como uma via aí para a estabilidade do Irã. O que chamou a atenção, doutora Fabiana, nesses últimos dias, foi justamente a quantidade de imagens, de cartazes, pedindo a volta do Shah, inclusive com bandeiras do período, né, pré-revolução islâmica. Aqui em Londres, aconteceu um fato muito importante. Os iranianos que vivem, não é, em exílio aqui foram até a embaixada do Irã aqui em Londres e simplesmente substituíram a bandeira do regime pela bandeira pré-revolução islâmica. Isso aconteceu também na Austrália. Eu, se não me engano, a gente separou algumas imagens aí de Londres. Quando estiver no ponto, eventualmente a direção nos avisa, né? E a gente pode mostrar isso para a nossa audiência, se for o caso. Mas é muito emblemático, doutora Fabiana, que a gente tem, então, justamente o povo pedindo a volta do regime do sistema monárquico anterior ao regime iraniano. É como se a população tivesse se arrependido lá atrás de ter pedido, né, esse atual regime e fazendo um exame de consciência dizendo, não, a gente estava bem e não sabia. E de fato o Irã ali, a Pérsia como um todo, era um país muito próspero antes da Revolução e as imagens que a gente acompanha hoje demonstram realmente o fracasso do atual regime iraniano. E sim, o Reza Pahlavi pode ser a pessoa que seja aí um fator de unidade para unir a oposição, que esse foi um problema lá em junho, uma oposição muito dividida. Agora, pelo menos, o nome dele consegue algum consenso que pode ser preponderante aí para uma decisão dos Estados Unidos intervir ou não e que leve à queda do regime. Geisiane, eu devolvo para você. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.